E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre o que foi tratado na nossa última aula de História Moderna na FASUL. O tema que norteou a nossa aula foi o Renascimento. Vocês já sabem um pouco sobre o Renascimento aí, do ensino médio e tal. Sempre lembram aí, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo. Vamos trabalhar hoje mais fundo o que é esse conceito. Bora lá? E aí, pessoal, a gente tem uma base aí da escola, né, do que é o Renascimento, né? Mas a gente vê as coisas muito simplificadas. A gente vê as coisas sempre muito preto no branco, né? De modo que fala-se coisas como sendo a passagem, né, do teocentrismo para o antropocentrismo, coisas do gênero, né? Mas será que a coisa é tão simples assim? Então a gente tentou ver aí na nossa última aula aprofundadamente o que significa essa ideia, né? Esse conceito de renascimento. E usamos aí alguns livros, né? Eu vou dar destaque aí a três deles. O primeiro é o do Jean Delumeau, que a gente já viu aqui nas nossas aulas, que é a Civilização do Renascimento. Nesse texto, o Delumeau faz ali na sua introdução, né, uma análise, né, da historiografia, ali, da análise do problema, explica como que é e tal. E o Delumeau diz que o humanismo, né, que a gente viu na aula passada, os humanistas, mais especificamente, foram os caras que criaram essa concepção de renascimento, que não por acaso tem aspectos muito comuns entre humanismo e renascimento, porque os pais do renascimento foram autores humanistas e, de fato, o que vai nortear essa ideia de renascimento é a busca por paradigmas lá da antiguidade clássica greco-romana, né? Então, esse é um ponto comum que tem entre os dois. Mas, embora haja várias semelhanças, também há umas boas diferenças entre esses dois conceitos, né? O Delumeau continua, né, dizendo que o humanismo ele tem um caráter essencialmente individualista, né? Aquela ideia da subjetividade, de eu escrever minha própria obra, que a gente viu ali, inclusive, em alguns textos que a gente estudou, né? Como ali do Pico della Mirândola, como do Petrarca, né? Vai ter sempre essa ideia aí do indivíduo, né? Da valorização do indivíduo. No entanto, Delumeau diz que a, a perspectiva renascentista, né, que na verdade é uma concepção estética, né, que tem uma amplitude maior que o humanismo, no sentido que ele tem um projeto é, elaborado para o mundo concreto, algo que não existe no humanismo, né, que é algo que se faz assim por pura erudição, digamos assim. Eles não têm assim uma pretensão muito clara de ação no mundo, assim uma proposta, né, um objetivo em específico. O Renascimento não é assim. O Renascimento tem uma visão de mundo que ele quer passar para as pessoas, né? E esse Renascimento ele é essencialmente universalista cosmopolita, ou seja, ele tem essa pretensão de abarcar a realidade como um todo, né? É uma coisa que busca chegar em todos os indivíduos, algo que não acontece com o humanismo, que é restrito a um grupo de intelectuais ali e tal, e cria-se um sistema educacional ali, um tanto por erudição, digamos assim. Não tem uma proposta muito efetiva de transformação social, tal qual existe no Renascimento. Em nossa aula, tratamos aí, né, os dois autores principais, assim, dentro da historiografia, né, sobre o assunto, né, que é o Jacob Burckhardt, que escreveu A Civilização do Renascimento, e o outro autor, o Johann Huizinga, que é o cara que escreveu O Outono da Idade Média. O Burckhardt é um autor mais antigo, né? E ele escreve no século XIX. É o cara que cristalizou essa visão que a gente vê nos livros de história sobre o Renascimento, né? Burckhardt, ele teve o mérito, né, de interpretar a história em pleno século XIX
considerando as obras de arte como paradigmas principais para se explicar este período histórico. E Burckhardt, ele vai falar que há uma cisão, uma ruptura bastante radical entre Renascimento e o período histórico que o precede, que é a Idade Média. Burckhardt, no entanto, não é um autor ingênuo, muito longe disso. Burckhardt diz o seguinte: o Renascimento é a forma de interpretação do mundo que provoca de fato uma revolução em relação à mentalidade que havia anteriormente. No entanto, para Burckhardt, ele deixa isso muito claro, se não houvesse antiguidade clássica, haveria do mesmo modo o Renascimento. O que os autores, os intelectuais modernos, eles fizeram foi pegar paradigmas da antiguidade clássica como referência para usar de trampolim, de impulso, para poder construir uma percepção de mundo diferente da que havia na Idade Média. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: mesmo que não houvesse a antiguidade clássica, esse renascimento aconteceria. A antiguidade clássica apenas ajudou, né, essas mudanças dentro do campo das mentalidades acontecerem. Correto? Aí ele ainda cita, né, coisas como a navegação, por exemplo, como a bússola, como a invenção da imprensa. São invenções que nada dependem dessa percepção de mundo da antiguidade clássica. Então, os autores, inclusive, né, os intelectuais, os artistas, eles sabem que eles não estão na antiguidade clássica. Eles usam a antiguidade como paradigma estético, mas o que eles estão fazendo é uma intervenção concreta no tempo deles, que não é mais o tempo da antiguidade clássica, do período do Império Romano. E eles têm plena consciência disso. Ok? Então, ele coloca que são dois paradigmas distintos, duas visões de mundo que elas se interrelacionam e cria-se o que a gente chama de renascimento, que vai alterar drasticamente certos paradigmas que existiam no período medieval. Burckhardt coloca que o renascimento é uma espécie de força irresistível, que não tem como ser controlada, de modo que vai tomando a Europa, né, a reboque, e irresistivelmente todas as sociedades ao redor ali da Itália vão assimilando esse paradigma que vai caindo por terra, né, essa concepção de mundo medieval. Então ele coloca como se fossem duas coisas distintas e bem marcadas, o pensamento renascentista e o medieval. Aí agora a gente vai falar sobre o nosso segundo e último autor, que é o Johann Huizinga, né? O seu Outono da Idade Média, que também poderia ser chamado de Primavera da Modernidade, em que Huizinga, que é um cara tributário da obra de Burckhardt, inquestionavelmente reconhece o seu mérito, ele fala, tudo bem, o Renascimento é muito importante, mas tem uns poréns aí, né? As coisas não são tão simples, né? Ele problematiza questões que foram pautadas por Burckhardt. Então, Huizinga ele diz o seguinte: certas ideias que existiam na Idade Moderna, certos valores, eles ainda coexistiam com valores medievais que não deixaram de existir assim de uma hora para outra. E ele dá uma série de exemplos sobre isso. Uma das coisas que ele coloca é a questão da glória e da fama, que o Burckhardt coloca como sendo uma especificidade do mundo moderno, do espírito moderno. E ele fala, Huizinga, que não, né? E ele vai demonstrar isso através dos contos de cavalaria, né? É uma ideia que se presente no Cervantes, no Don Quixote de la Mancha e tal, mas o Don Quixote ele vai estar fazendo reminiscências de ideias muito mais antigas, como os contos de cavalaria franceses, como o Amadis de Gaula,
né? Então, essa ideia, né, do herói que vai salvar a mocinha, né, os fracos e oprimidos e não sei o quê, isso já existia desde a Idade Média. Então ele fala que o Burckhardt ele erra nesse sentido. Uma outra coisa também que ele vai pontuar que permanece, é uma permanência entre o que ocorre no período medieval e no período moderno, é a ideia de que a nobreza tem um valor muito maior que a burguesia, né? E ele vai citar ali alguns exemplos, né, sobre algumas posturas de algumas coisas que ele leu, que ele estudou, né, em que ele fala que se pudesse, alguns autores, alguns intelectuais do período moderno diriam que todo burguês deveria trabalhar com coisa manual e o nobre não, né? Um claro preconceito ali de estamentos distintos, né? E ele até cita ali uma certa lei que rolava na França, em que uma viúva de um burguês tinha que casar no segundo casamento com um nobre de baixa patente, né? De baixa hierarquia. E isso era horrível, era uma coisa humilhante, mas era assim que funcionava, porque a sociedade moderna ainda, alguns valores medievais se conservavam e a nobreza era muito mais importante que a burguesia. Outra coisa que ele coloca também, em relação aos paradigmas da arte, né, da literatura e da pintura. Ele vai dizer que tem vários autores que são modernos, que eles vão conservar aí certas características do pensamento medieval. A coisa vai para além disso ainda, né? Ele fala que os temas não são assim tão diferentes, tem várias obras modernas que você vai ler, e se você confrontar com uma obra medieval, elas vão ter características bastante parecidas. Aí ele vai citar certos autores modernos que vão recorrer a certos elementos da cultura medieval, como Rabelais, que a gente já viu, né, a ideia do baixo material lá e tal, e ele cita outros, né, como Aristo também, e dentro do campo da pintura, ele vai dar ênfase a Van Eyck, até porque ele é holandês, né, e ele vai usar a obra do Van Eyck como o paradigma central para ele poder explicar o ponto de vista dele sobre o Renascimento. Então, o Van Eyck, apesar de ter uma concepção artística, né, um tipo de pintura, né, uma estratégia de pintura que pode ser chamada de renascentista, se você for pegar as temáticas que ele aborda, são temáticas medievais, não mudou nada os assuntos. Então, a coisa mais complexa que parece, né, nem tudo é Leonardo da Vinci, né, nem tudo é Michelangelo. Van Eyck tem características específicas e a obra dele mais famosa é o Retábulo de Goethe, que a gente vai ver com mais acuidade aí pra frente. Então, o que acontece? O que o Huizinga diz é que a literatura e a arte das pinturas, elas são distintas em cada parte da Europa. Então ele vai citar que existe um renascimento diferente, por exemplo, na França, né? Em que ele ainda coloca, pelo fato de que não houve de fato uma antiguidade clássica na França, é uma coisa muito voltada para a erudição, ao passo que na Itália, né, por ser o lugar onde tem os sítios arqueológicos da antiguidade clássica, e eles serem de fato herdeiros legítimos daquela tradição, é muito mais fácil para eles pensar em um retorno num tempo glorioso, que faz parte da sua própria cultura, né? Uma outra coisa que ele fala de permanência é a questão dos santos, e isso tem muito a ver também com o que ele estava falando da glória e da fama, né? Inclusive os santos têm umas características parecidas com os heróis de cavalaria, né? Sempre um cara que está imbuído de um ideal para salvar os fracos e não sei o que e tal. E isso é uma permanência entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, em resumo, pessoal, a diferença entre os dois autores é que o Huizinga ele vai falar que esse renascimento ele é uma coisa complexa, ele vai se dar aos poucos e várias características medievais elas vão permanecer por bons séculos ainda dentro da tradição intelectual europeia. Ao passo que, para Jacob Burckhardt,
havia uma ruptura radical entre dois paradigmas distintos dentro do campo do conhecimento. Então, basicamente, é isso que eu tive para falar na aula de hoje. Até mais. Tchau.